Para tudo! Um casal sofreu 2 acidentes aéreos em menos de 48 horas e 2 amigas caíram de avião no mesmo dia? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Diretamente de Cobija, na Bolívia. Tudo bem. A gente sabe que o transporte aéreo é uma das formas mais seguras de viajar, certo? E por ser segura, para estar envolvido em um acidente aéreo, você tem de estar num dia bem azarado. Mas imagine se você tiver 2 acidentes aéreos em seguida. Bem, o Ernest Hemingway, que foi um dos maiores escritores e jornalistas dos Estados Unidos, inclusive tendo livros entre eles os best-sellers O Velho e o Mar e Por Quem os Sinos Dobram, e vendeu milhões de cópias traduzidas em diversas línguas por todo o mundo, que inclusive rendeu para ele o prêmio Pulitzer e o prêmio Nobel de Literatura de 1954, foi uma dessas pessoas. Ele tinha uma grande paixão pela aventura, tendo trabalhado como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha, lá na Primeira Guerra Mundial, e também participado da cobertura jornalística da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra na França. O gosto pela aventura fez com que nascesse um grande amor pelo continente africano. O seu primeiro safari, que durou 3 meses, tinha acontecido em 1933 e inspirou Hemingway a escrever As Verdes Colinas da África e também A Breve e Feliz Vida de Francis Macomb e As Neves do Kilimanjaro. Hã? Ei, que é isso, meu? Tá louco? É rapidinho aqui, tá vendo esse bilhete dourado, ó? Vocês já estão sabendo, né? Aviões e Músicas está de novo com a promoção do bilhete dourado. Dessa vez, 4 felizardos vão voar nos cirros com o Lito, esse cara aqui, ó. E serão 2 voos com 2 passageiros por vez. É só ir na loja do aviõesemusicas.com.br e torcer para o produto que você comprar ter um bilhete dourado escondido. Promoção igual a essa você não vê em nenhum outro lugar não, hein? Que legal! Então, ó, bilhete dourado. Boa sorte, pessoal! Nossa, eu até achei legal essa promoção, viu? Bem, mas vamos para nossa história, vai. No dia 23 de janeiro de 1954, parecia mais um dia maravilhoso lá na África. O Hemingway, na época com 55 anos, e sua esposa Mary Welsh embarcaram em um Cessna 180, fretado no aeroporto Wilson em Nairobi, lá no Quênia. O Roy Marsh, um experiente piloto africano, iria levá-los para um grande sobrevoo em Uganda. A viagem seria presente de Natal tardio de Hemingway para a esposa. No voo, eles veriam algumas das maravilhas turísticas do continente africano por cima. O grande vale do rio Rift, o lago Vitória, que é o maior lago de água doce do continente africano inteiro, e o lago Albert. E também veriam Murchison Falls, uma das cachoeiras mais poderosas do mundo. E era o que eles mais esperavam ver lá de cima. O piloto pretendia voar o mais baixo possível sobre as quedas d'água. Porém, enquanto estava dando essas voltas, a traseira do avião prendeu em um fio de telefone ou de telégrafo e aí não teve jeito. O avião foi ao chão em uma área coberta de arbustos perto da cachoeira. A aeronave até que não foi gravemente danificada, mas jamais decolaria daquela posição em que ficou. A única coisa boa é que eles estavam vivos. Sofreram alguns ferimentos leves e precisavam de assistência médica por causa dos machucados e dos hematomas, mas estavam vivos. Agora tinham a duvidosa honra de ser os únicos turistas que passavam um dia inteiro no Parque Murchison Falls. Aquela comemoração acabou sendo diferente do que tinha sido planejado. A viagem turística tornou-se uma experiência na selva, cercada por elefantes, búfalos, leões, leopardos, hipopótamos, crocodilos e outros animais que não estavam incluídos no roteiro do passeio. O Roy Marsh foi até o avião e fez algumas chamadas de Mayday com o rádio, porque aparentemente estava funcionando, só que não houve nenhuma resposta. Eles não carregavam comida, água, nem outras provisões a bordo do avião, o que, vamos combinar, não é uma coisa legal de se fazer quando você vai fazer um tipo de voo como esse, né? Tudo que eles tinham a bordo eram algumas cervejas Carlsberg, uma garrafa de uísque, algumas maçãs e alguns biscoitos. Não são as provisões típicas para uma noite na savana africana.
Bem, eles acenderam uma fogueira, né, de noite para manter os animais selvagens afastados. O que eles não conseguiam afastar eram as moscas tsetse durante o dia e os pernilongos durante a noite. E à noite eles ficaram acordados por causa do trovoar das águas das cataratas e pelos sons de leões rugindo, trompetes de elefantes e hipopótamos bufando que vinham do rio. Imagina só a alegria. Por volta das 17 horas do dia seguinte, o Cessna de Hemingway foi dado como desaparecido. A busca começou para valer no início do dia 25 de janeiro de 54. A administração colonial britânica despachou aviões para ajudar na busca pelos tripulantes do Cessna. Um piloto da BOAC, que é a British Overseas Airways Corporation, desviou seu voo comercial e avistou o avião. Ele comentou: Ó, parece que o cara até fez um pouso legal aqui, hein, com essa aeronave. Outros 2 aviões despachados pela administração colonial confirmaram o que o piloto da BOAC havia relatado e conduziram uma equipe de resgate terrestre até o local. Nenhum sobrevivente foi encontrado. A equipe de resgate tinha esperança de que eles tivessem chegado ao Rio Nilo, que estava a 300 metros do local do acidente. A essa altura, os jornais do mundo inteiro já noticiavam que Ernest Hemingway, a sua esposa e o piloto tinham morrido num acidente aéreo. Na verdade, o Hemingway com sua esposa e o piloto tinham pegado o caminho até o Rio Nilo na esperança de serem resgatados. E lá eles avistaram um barco à distância subindo o rio. Durante o safari, muitas vezes eles viram miragens quando o sol estava muito alto. E quando eles viram aquele barco, o Hemingway achou que ele estava tendo mais uma miragem. Só que os outros também estavam vendo. E não existe miragem coletiva, né? A lancha era pilotada por Edviges Abreu, um africano que trazia um casal em lua de mel que fazia um safari de barco até as cataratas. Ele havia sido notificado pelas autoridades britânicas para ficar de olho assim, né, à procura do Hemingway e do grupo. Caramba, tá aí um lugar que eu não iria passar a lua de mel, viu? O Hemingway, conversando com o dono do barco lá, ficou surpreso em saber que o barco tinha sido usado para fazer o filme The African Queen, que foi estrelado pela Katharine Hepburn e Humphrey Bogart, atores por quem ele tinha grande admiração. O capitão Abreu cobrou do grupo os 100 shillings por pessoa em cada passagem, antes de levá-los até o rio abaixo, a uma cidade chamada Butiaba, que fica perto do Largo Albert, onde o rio Nilo deságua. O Hemingway, na verdade, gostou do passeio de barco pela vida selvagem, junto com algumas cervejas, claro. Em Butiaba, um dos aviões usados na busca esperavam por eles para transportá-los até Nairobi, no Quênia, para o tratamento médico, né? Lembra que eles estavam meio machucados. O Hemingway não estava muito disposto a voar tão cedo depois desse acidente, mas o piloto, Reginald Cartwright, conseguiu convencê-lo de que era seguro. Porém, não era o dia de Hemingway. Na decolagem, o de Havilland Rapid atingiu um formigueiro e em seguida um espinheiro no final da pista e o casal caiu pela segunda vez em apenas 2 dias. Cartwright, Mary e Roy Marsh conseguiram passar por uma das janelas quebradas na frente do avião. O Hemingway, usando a própria cabeça, arrombou a porta principal. O acidente acabou ferindo Hemingway mais do que a maioria das pessoas conseguia imaginar. O crânio tinha sido fraturado, 2 discos da coluna estavam rachados, o braço direito e o ombro tinham se deslocado, o fígado e o rim direito e o baço tinham sido rompidos, e o músculo do esfíncter foi paralisado por vértebras comprimidas do nervo ilíaco. Os braços, rosto, cabeça foram queimados pela exposição às chamas do avião e a visão e a audição foram prejudicadas. Além disso, eles perderam passaporte, 30 rolos de filme fotográfico, 3 pares de óculos bifocais do Ernest, todo o dinheiro e uma carta de crédito de $15.000 quando o avião pegou fogo e explodiu depois da queda. O grupo então decidiu viajar para Masindi de carro, onde se hospedaram no hotel mais antigo de Uganda, o Masindi Hotel. 3 anos antes, quem tinha ficado lá? Katharine Hepburn e o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall e o John Huston para fazer o filme The African Queen. Correram rumores que na noite do segundo acidente, o estoque de gin e o uísque do Masindi Hotel tinha se esgotado. Bem, eles tinham motivos para comemorar, né? Mas eu acho que o álcool até deu uma limpadinha lá no fígado e no rim do Hemingway, porque ele não morreu. No dia seguinte,
O Hemingway e o grupo viajaram para o aeroporto de Entebbe por estrada, uma longa jornada de quase 300 quilômetros. Quando chegou lá, ele foi saudado por jornalistas de todo mundo que tinham ido para lá para cobrir a morte dele. Embora ferido e com dor, ele tirou um tempo para falar e até brincar com os repórteres. Em Nairobi, ele passou um tempo lá se recuperando dos ferimentos no New Stanley Hotel, onde leu o seu próprio obituário em alguns jornais internacionais. Aliás, acho que o Ernest foi uma das poucas pessoas no mundo a ler o seu próprio obituário. Para você ver como as notícias tinham o tempo delas lá nessa época, né? O Hemingway uma vez escreveu assim, ó: eu nunca soube de uma manhã na África em que eu acordei e não estivesse feliz. Bom, eu acho que dá para ter uma certezinha de que ele não ficou feliz encalhado na margem do rio Nilo, em Murchison Falls Park, ou depois do segundo acidente lá em Butiaba, né? Dizem que os ferimentos que ele sofreu nesse segundo acidente o levaram a graves crises de depressão e o subsequente suicídio. Tá certo que em alguns países da África a aviação nunca foi lá muito segura. E se você ler o meu livro Onde Morrem os Aviões, vai ver que a operação e a manutenção por lá é um bicho complicado. Mas até para aquelas condições, sofrer 2 acidentes em 48 horas é muito azar. Mais azar do que isso, só se sofrer 2 acidentes no mesmo dia. E acreditem, tem gente que já passou por isso. Em 18 de dezembro de 1979, as finlandesas Tuula Rivarina e sua amiga Maria Elsa Falkenberg trabalhavam em Reykjalundur, na Islândia, como fisioterapeutas desde janeiro. E antes de voltar para casa, decidiram fazer um voo panorâmico sobre o sudoeste da ilha. Adivinha o que elas queriam ver? Cataratas. Elas pediram ao seu amigo francês Gerhard Delavaux que as levassem em um voo panorâmico. O John Russell, um outro amigo da Nova Zelândia, juntou-se ao grupo a bordo do Cessna 172. Eles decolaram do aeroporto de Reykjavik e sobrevoaram as cachoeiras de Gullfoss, em um lago com um nome que eu nem me arrisco a tentar falar. E no retorno a Reykjavik, quando eles estavam sobrevoando uma parte árida da ilha, em outro lugar de nome muito complicado, o avião caiu. Todas as 4 pessoas ficaram gravemente feridas, porém elas conseguiram sair dos destroços e esperaram por ajuda no frio. A neve estava caindo e o rádio deles não funcionava. Por volta das 3h20 da tarde, o avião foi dado como desaparecido e um sinal de seu transmissor de emergência foi detectado. Pouco depois, um avião de busca descobriu os destroços a uma curta distância ao sul do lago. E o Cessna estava assim, ó, de cabeça para baixo e partido em 2. Equipes de resgate chegaram ao local, seguidos por um helicóptero de resgate Jolly Green Giant dos Estados Unidos. Foi decidido que primeiro o helicóptero iria levar Russ ao hospital e trazer 2 médicos para atender o restante das vítimas. O helicóptero retornou do hospital com 2 médicos e decolou em seguida, levando o restante das vítimas. No total, 11 pessoas estavam a bordo, incluindo Tuula, Maria e o Gerhard, que era o piloto. Poucos segundos depois da decolagem, o helicóptero perdeu potência e caiu a algumas centenas de metros no local do primeiro acidente. A Tuula conseguiu sair dos destroços junto com a Maria, e eu imagino que ela ficou desorientada e recebeu analgésicos imediatamente. Depois disso, ela só se lembra de que se recusou a embarcar novamente em uma aeronave e insistiu em ser transportada de ambulância. Vapores de combustível e faíscas estavam saindo do helicóptero, criando um grave risco de incêndio. Graças ao resgatista Hallgrim Skull, de 19 anos, todas as pessoas sobreviveram. Ele arriscou a própria vida desativando os rotores do helicóptero. Mais tarde foi homenageado por ter feito isso. Depois de ser transportada para o hospital, Tuula foi submetida a uma cirurgia nas costas. Ela e sua amiga Maria ficaram hospitalizadas por meses. E depois de serem submetidas à reabilitação em Reykjavik, até que finalmente voltaram para casa na Finlândia, lá em março de 1980. Tuula ainda tem medo de voar e tem medo de altura. Ela levou muito tempo para se recuperar dos acidentes, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Voltou a trabalhar como fisioterapeuta meio ano depois do ocorrido e ainda precisa tomar analgésicos para as dores nas costas, mas fora isso ela está bem feliz. Ao contrário de Hemingway, que ficou deprimido, Tuula diz: tenho 2 filhas adoráveis e 2 netos. Estou viva e a vida é boa. O livro que eu escrevi a respeito desse negócio foi uma boa terapia para mim. Eu sou grata por ter tido a chance de contar essa história. Eles tiveram azar ao sofrer 2 acidentes em seguida, ou sorte de terem escapado de ambos. Azar ou sorte é só uma questão de qual o ponto de vista que se tem para o que aconteceu. Impressionante, não?
Se gostou dessa história, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo voo!